A paz e a graça do Cristo Jesus esteja sobre você e sobre sua família. Me chamo Gilberto e seja muito bem-vindo ao meu e também pode ser o seu canal DNA Bíblico. Se essa é a primeira vez que você nos visita, eu deixo já o convite. Curta, compartilhe, acima de tudo, se inscreva, faça parte da família DNA Bíblico. E hoje estaremos dando continuidade à série de estudos ou exposições sobre os 10 mandamentos. No último vídeo falamos sobre o primeiro mandamento e hoje estaremos falando sobre o segundo mandamento, que está relacionado a imagens de escultura. Veremos nesse vídeo que o Deus da Bíblia não pode ser diminuído, domesticado ou reduzido a apenas um pedaço de pau, de pedra ou de gesso. A minha oração é que esse vídeo venha ser bênção para a sua vida e que você venha olhar para Deus segundo não aquilo que o mundo tenta impor a você, mas segundo aquilo que a Bíblia nos mostra sobre ele. Dito isso, vamos para o vídeo. E o texto que eu quero compartilhar com você se encontra no mesmo texto que lemos no último vídeo, Êxodo, capítulo 20, dos versos 4 ao 6, que diz assim: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sem dúvidas, vivemos em uma época em que sente necessidade de ver para crer, tocar para adorar, controlar para se sentir seguro. Tais atitudes são reflexos do pecado no mundo. O coração humano caído não se satisfaz com um Deus invisível, soberano e transcendente. Por isso, desde o Éden, o ser humano tenta reduzir a Deus, moldá-lo à sua imagem e às suas expectativas e conveniências. Lembre-se, o segundo mandamento não é somente uma proibição à adoração a imagens físicas, mas sim é uma denúncia contra o ser humano que tenta domesticar ou diminuir a Deus. No segundo mandamento, Deus proíbe não somente a idolatria visível, mas a idolatria invisível, ou seja, a idolatria do coração. Deus não pode ser representado. Essa é uma verdade bíblica. O mandamento é enfático e intencional. O Senhor deixou claro no segundo mandamento sua total intolerância em compará-lo a qualquer coisa criada pelo homem. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, Jesus deixa claro a natureza espiritual de Deus. Veja, João 4, 24, que diz assim: Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Deus que não é o Deus criado pelo homem, mas o Deus da Bíblia, o Deus que se revela, ele é o Deus infinito, imutável e eterno. E nenhuma criatura ou qualquer coisa criada pode conter ou expressar a sua essência. Como está escrito no Salmo 145, versículo 3, que diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Hoje, muitos, sem perceber, têm concebido em sua mente e em seus corações a imagem de um Deus totalmente contrário às Sagradas Escrituras. Um Deus que sempre é intolerante, um Deus que não confronta o pecado, um Deus que está sempre pronto em satisfazer os desejos do coração. Entenda uma coisa, a idolatria não começa nas mãos, mas sim no coração. Deus se declara zeloso. Diferente dos seres humanos, o zelo de Deus não é uma insegurança, mas santidade relacional. Ele exige exclusividade, pois somente Ele é o Deus vivo. Na linguagem bíblica, idolatria é a mesma coisa do que uma traição da aliança. Não é um erro neutro, mas um pecado pessoal contra o Deus único. Lá no livro de Oséias, quando Oséias
ele profetiza contra o povo de Israel, ali nos mostra que o relacionamento entre Deus e o seu povo nada mais é comparado do que o relacionamento de um esposo com a sua esposa. E ali Deus acusa Israel de ser uma adúltera que traiu o seu esposo, o seu próprio Deus. Veja o que ele diz lá em Oséias, capítulo 2, versículo 2 e 5, que diz assim: acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Que ela afaste as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Adorar outros deuses, adorar um Deus feito de pau, de pedra, de madeira ou de qualquer modo, até mesmo um Deus criado no seu próprio coração, nada mais é do que um adultério espiritual, é a quebra de aliança. Atente para uma coisa: o culto cristão é regulado unicamente pela palavra de Deus, não por emoções, não por imagens, nem por criatividade humana. Quando Deus se revelou de maneira plena e definitiva, Ele não se revelou através de imagens inanimadas. Pelo contrário, Ele se revelou através da encarnação do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Veja que João descreve no capítulo 1, versículo 14 do seu Evangelho: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Cristo é o noivo da sua igreja e Ele a purifica para uma adoração verdadeira. No texto de Êxodo, Deus revela que o pecado de idolatria tem efeitos duradouros, afetando até gerações. Entretanto, a ênfase do texto não se encontra no juízo, mas na abundância da graça. Saiba que o juízo de Deus é real. No entanto, em meio ao juízo, a graça se manifesta abundante. Diante da realidade do juízo de Deus sobre a idolatria, temos que refletir: que tipo de fé estamos transmitindo para gerações posteriores a nós? Uma fé centrada em Deus ou uma fé expressa em uma religião vazia ou estéril? Mas bendito seja Deus, que nos livra do juízo da idolatria através do seu Filho Jesus Cristo. Em Cristo, a maldição da idolatria é quebrada. Veja o que Paulo escreve lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A realidade é que somente em Cristo somos libertos da mentira e do engano da idolatria para adorarmos o único Deus verdadeiro. Paulo entendia muito bem disso. Veja que ele expressa lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. O segundo mandamento nos confronta com uma verdade profunda e inegociável. Deus não pode ser manipulado, representado ou reduzido. Ele se revela como Ele quer, quando Ele quer e por meio do que quer. E isso se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo. Diante de tudo que foi falado, pergunte a si mesmo: seu culto é moldado pelas Escrituras ou pela presente cultura que nós vivemos? Sua adoração é centrada em Cristo ou em preferências pessoais? Você adora a Deus como Ele é descrito nas Escrituras ou como você gostaria que Ele fosse? Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo e verdadeiro, nos livre de todo tipo de idolatria. Idolatria feita pelas mãos humanas e idolatria também do nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde da idolatria, todo tipo de idolatria, e que a paz de Deus na pessoa de Jesus Cristo reine em seu coração. Que possamos adorar, a cultuar somente a Deus, regulado pela sua palavra. Fique na paz do Senhor. Amém.